10 horas e 26 minutos. Muito bom dia para você. A gente chega com as últimas notícias da Câmara. E os alimentos da merenda servida nas escolas municipais que não forem consumidos pelos alunos poderão ser doados em Goiânia. Vamos falar sobre esse assunto acionando o nosso repórter Bruno Denis, direto do plenário. Bom dia para você, meu amigo. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Olá, Mariana. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Sim, a matéria foi aprovada na CCJ. Ela regulamenta essas doações para entidades sociais, entidades religiosas, desde que respeitadas as regras sanitárias e o prazo de validade. Eu vou conversar com a autora da matéria, a vereadora Daniela da Gilca, que veio prestar as informações aqui para a gente. Vereadora, qual a importância de regulamentar essas doações no município de Goiânia? É assegurar a segurança alimentar de nossas crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Este projeto contempla, sim, autorizando a escola a poder, sim, fazer a doação desses excedentes e, posteriormente, a gente poder também fazer doação para essas instituições ou até mesmo a doação direta, verificando que aquela criança está em situação de vulnerabilidade. Vereadora, pelo que a senhora acompanha, existe ainda muito desperdício de alimentos que precisa ser combatido? Não só a questão de desperdício, porque a partir do momento que a direção e o corpo escolar passou a ter autonomia na compra desse alimento, hoje é quase extinto a questão do desperdício. Mas às vezes, né, um dia certo, houve uma ausência de várias crianças e ali sobrou. E aquela sobra, hoje às vezes a direção fica sem saber, né, o que fazer. Claro, aqui a escola não permite também que seja dispersado ou que esse alimento vai para o lixo. Isso, em todas as escolas a qual eu fui, não existe isso. Mas dá uma autorização àquela escola que, com essa sobra, possa garantir àquela família em situação de vulnerabilidade a doação daquele alimento. E também aquela instituição mais próxima. Por quê? Porque existe os contraturno escolar, que em sua maioria é feito pelo terceiro setor ou por instituições religiosas. Vereadora, a matéria vem agora para 2 turnos de votação no plenário. A senhora já faz aí uma articulação junto com outros vereadores para garantir a aprovação? Sim, já estamos conversando com os meus 36 colegas. Há um consenso. Por quê? Porque a gente está aqui para proteção. Enquanto conselheira a qual eu fui, a gente quer continuar protegendo e sim, garantindo de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, porque há uma diminuição de vulnerabilidade social, principalmente que se difere às nossas crianças. Bruno, e a vereadora Daniela da Gilca, aproveitando para agradecer gentilmente a participação dela ao vivo aqui conosco, 10 horas e 28 minutos, ela também teve outros projetos aprovados hoje, né? Você podia repercutir com ela também. Sim, Mariana, são 2 projetos aprovados em primeiro turno aqui no plenário. Um deles garante, né, vereadora, o fim dos postes de madeira no município de Goiânia, quer dizer, proíbe que eles continuem sendo instalados. Por que a senhora propôs essa iniciativa? Eu não só propus o fim, mas que também sejam trocados. É inadmissível ainda nós estarmos no século XXI, numa capital, onde a gente transita no município de Goiânia e ainda vê postes de madeira. Com condições, muitas das vezes, tortos pelo excesso de fiação ou arriscando mesmo a cair. Nós, esse final de semana, né, na região a qual eu moro, né, 3 postes tiveram que ser trocados porque eles simplesmente caíram sozinhos. Não houve nenhuma situação de trânsito ou qualquer coisa que agravasse aquela situação. Então, assim, por mais que a gente ainda fala que é um poste de uma madeira que é forte, mas que nós temos que dizer, primeiro, nós temos que nos atualizar enquanto capital e segundo, esses postes trazem sim risco a nós enquanto sociedade, porque o excesso de fiação, que é outra situação que precisamos combater, que é o excesso de fiação nesses postes, eles não estão suportando, a qual em sua maioria, dentro do município de Goiânia, eles estão tortos e caindo. Vereadora, quer dizer, isso pode representar risco para o patrimônio das pessoas e até mesmo para vidas, né? Não só está apresentando risco, como este final de semana, assim, ao cair, caiu em cima do motoqueiro. Graças a Deus, né, ele está muito bem. Mas então, assim, há um risco de vida, sim, há um risco para nós enquanto sociedade, e sem falar dos transtornos que acontecem quando esse poste cai, né? Porque ali, até a sua troca, 3, 4
8 dias, sendo que isso já poderia estar sendo resolvido gradativamente, sem precisar de uma legislação. Mas a partir do momento que não houve uma autonomia da própria concessionária e uma compreensão, assim, a gente colocou isso como na casa. Temos hoje o apoio da Nobre Casa e, assim, o meu objetivo é combater os postes de madeira. Outro projeto da senhora aprovado aqui no plenário hoje garante, como tantos outros projetos da senhora, um benefício especificamente para a população idosa? Sim, hoje a gente busca com esse projeto que seja garantido não só a pessoa idosa, mas qualquer pessoa que cuida ou tem como pauta a pessoa idosa, o que hoje o município de Goiânia oferece a essa pessoa. Então, é um projeto para garantir a visibilidade e transparência dentro do poder público, onde que está o serviço da pessoa idosa. Então, por exemplo, se no CRAS tem um serviço determinante para a pessoa idosa, onde que é o endereço, o telefone, quais são os serviços, o que nós podemos procurar. Não somente para a pessoa idosa, mas as pessoas que trabalham e representam essa pauta. Então, é uma forma de transparência e prestação de conta para a sociedade. Quer dizer, a gente trouxe aí 3 projetos da senhora e a senhora tem buscado essa articulação com outros vereadores para garantir que eles se tornem lei? Sim, eu não consigo ser vereadora sozinha. Então, eu sempre tenho um amplo diálogo, uma discussão com os meus colegas, respeitando, né, porque aqui são 37 pessoas diferentes, respeitando a opinião de cada um, mas buscando, sim, o convencimento. Nenhum projeto proposto pelo nosso mandato é um projeto tirado de internet, mas sim projetos discutidos, amplamente justificado para melhor condução, porque o meu lema não adianta se aprovar lei se depois ela não é aplicável, mas sim garantir lei para que ela possa ser fiscalizada e sim ser aplicada no município de Goiânia. Em nome da TV Câmara, a gente agradece a participação da senhora. Eu que tenho que agradecer e não posso deixar de parabenizar o brilhante trabalho que a TV Câmara vem hoje conduzindo perante essa casa. Gratidão. Obrigada, Bruno. E olha, na missão de deixar o nosso público, nosso telespectador sempre muito bem informado, a gente traz agora informações sobre transporte público, porque tem atualização importante na nossa frota vindo por aí, né, Bruno? Isso mesmo, Mariana. A questão é que o prefeito chegou a vetar uma matéria que previa aí a expansão da frota elétrica de ônibus no município de Goiânia, mas hoje na Comissão de Constituição e Justiça os vereadores rejeitaram esse veto e a palavra final vai ser dada aqui no plenário. Esses ônibus, como a gente vê aí nas imagens, eles consomem menos energia, poluem menos, fazem menos barulho e trazem muito mais conforto para os passageiros. Nossa reportagem conversou com o autor dessa proposta, o vereador Igor Franco. Vamos ouvir. Primeiramente, hoje nós estamos caminhando justamente para poder cuidar ecologicamente do nosso município. E esse projeto ele visa exatamente isso. Então, até 2030, 50% pelo menos da frota deve ser elétrica. E não somente isso, tem um artigo também da lei em que garante que apenas 10% da quantidade a mais de passageiros que tem ali nas cadeiras possam andar em pé. Isso aí, de acordo com o Código de Trânsito, nem permitiria, mas hoje, na realidade, que nós vimos em Goiânia, o pessoal andando parecendo sardinha na lata. Então, esse projeto ele visa dar essa garantia para poder melhorar ainda mais e garantir a dignidade da pessoa humana aqui em nossa cidade. Como nós vimos aí o vereador Igor Franco, autor da matéria, dizendo, o projeto também fixa aí um limite para o número de passageiros sentados. A matéria ainda vem para turno definitivo de votação aqui no plenário e os vereadores vão dar a palavra final se mantém ou não a regra como lei. Mariana, é com você. Obrigada, Bruno. Qualquer nova informação você nos aciona. Agora a gente fala dos contratos temporários da Prefeitura. Aqui na Câmara, a proposta do Executivo passou por mudanças e foi encaminhada ao prefeito Sandro Mabel, que pode sancionar ou vetar o texto. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui, tem a alegria de convidar o vereador Jefferson Abel. Chega mais. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço sempre. Aqui, vocês sempre levando, né, a informação do parlamento para toda a cidade. Obrigada. O vereador Jefferson Abel, que é o autor da emenda que reúne aí as mudanças e foi acordada por um grupo de parlamentares. Vereador, a proposta do prefeito inicialmente estendia bastante, né, o prazo dos contratos aí até 5 anos. E a Câmara aprovou, portanto, um prazo mais curto, né, e uma regra de transição.
Explica pra gente. Então, na verdade, o prefeito mandou essa casa para poder votar para que os contratos fossem 5 anos. E existiu alguns grupos que defendem que se mantém 5 anos, outros grupos que não queriam dar nenhum tipo de extensão a esses contratos. E aí nós fizemos algumas reuniões junto com o prefeito, junto com o líder do prefeito agora, o vereador Bessa. E, na verdade, não é uma emenda minha, é uma emenda coletiva, inclusive com a assinatura de pessoas que estão ligadas extremamente ao líder do prefeito e junto com outro grupo que tem na casa, para poder não, de certa forma, eximir esses contratos que irão vencer os que foram vencidos. Então, nesse meio termo, essa emenda coletiva que foi apresentada por mais de 20 vereadores, foi apresentado e aí achamos um caminho para poder salvar, inclusive, a questão aí do déficit, que se não passasse esse projeto, iria causar um caos nas escolas, né, tendo em vista a falta desses profissionais. Porque a gente estava em período letivo, né? Exatamente. Ainda tem mais alguns meses aí pela frente. Então, com muita conversa, com muita... enfim, nós fizemos um acordo com a turma e aí criamos aí uma emenda que dá autonomia aos contratos que já foram finalizados 150 dias anteriores à publicação desse projeto e 150 dias posteriores à publicação desse projeto, que dá tempo da secretaria se organizar, fazer outro processo seletivo, enfim. E esses profissionais que já estão lá consigam se manter e não gerem um caos na cidade. Então, eu tenho certeza que o entendimento de alguns é que não tivesse nenhum tipo de extensão, tendo em vista dos concursados. O entendimento de alguns outros vereadores é que tivesse 5 anos, mas achamos um meio caminho para que todos sejam beneficiados e que a cidade não seja prejudicada. Então, a gente entende hoje no nível da cidade, né? Tirando a vaidade dos parlamentares e preocupando com a cidade para que as escolas não venham a paralisar por falta de profissionais. E para a gente entender melhor esse texto aprovado aqui, o texto final da Câmara, nós preparamos uma reportagem. Eu vou convidar o vereador Jefferson Abel para assistir junto com a gente. Certo. Rodou. O projeto trata de todos os contratos temporários da Prefeitura. Em turno definitivo, os vereadores modificaram a proposta do prefeito Sandro Mabel, que previa passar o prazo de vigência dos contratos para 3 anos, podendo ser prorrogado por até 5 anos. Hoje, a regra é de 1 ano prorrogável por mais 1. O texto que sai da Câmara para o prefeito sancionar ou vetar retoma o prazo atual dos contratos, 1 ano prorrogável por mais 1, e cria uma regra de transição. A regra permite a prorrogação por mais 150 dias dos contratos que terminam até 150 dias antes ou que se encerram até 150 dias depois da publicação da nova lei. A mudança foi proposta pelo vereador Jefferson Abel e acolhida no relatório do vereador Sanches da Federal. Quanto a outros pontos do projeto, os vereadores mantiveram a proposta do Executivo. Entre esses pontos está a possibilidade de contratos temporários para servidores administrativos de escolas municipais. Hoje, a lei permite esse tipo de contratação para professores e trabalhadores de outras secretarias, como a saúde. Também foi mantida a regulamentação de contrato temporário quando um servidor efetivo abandonar o cargo. Vereador, a ideia é justamente essa, né? Contratos mais curtos para viabilizar a nomeação aí de concursados. Sem sombra de dúvida, com essa emenda a gente tanto contempla os concursados que precisam serem chamados e contemplamos também esses processos seletivos que querem voltar para o processo seletivo, que querem se manter no processo seletivo, mas com a regra atual, com a regra da lei atual, não causando nenhum tipo de danos a quem está e nem aos concursados. E aí, também, no fim do processo seletivo, dando opção da própria secretaria ter um déficit de fazer o chamamento dessas pessoas. E sobre essa regra de transição, né, por que propor esses contratos aí vigentes pelo prazo de 150 dias antes e depois? Então, tendo em vista que já foram finalizados muitos contratos de pessoas que já estão já no mecanismo, já sabem o que tem que ser feito, então a gente vai, de certa forma, reativar esses contratos que já foram finalizados, tendo em vista que eles sabem fazer o trabalho, que eles já têm a vivência dentro das escolas e também com que esses que já estão, que ainda está em andamento, não saiam para que não tenhamos um déficit e a secretaria tenha tempo hábil, tanto para chamar concursado, quanto para preparar outro processo seletivo. A intenção do parlamento é isso, é fazer com que a cidade não pare, fazer com que a população não venha ter prejuízo. E com esse projeto, hoje, com a sanção do prefeito, nós vamos ter aí esse resguardo. E também o prefeito nos deu autonomia para que a gente possa agora fazer em várias mãos um novo projeto, né, de repente não com 5 anos, mas com 3 anos, atendendo tanto esse processo seletivo quanto os
concursados. E o desenrolar da agora para frente? Quais os próximos passos aí, a tramitação? Agora é a sanção do prefeito, né, já colocar em vigor e já fazendo a implantação tanto dos 150 dias anteriores quanto dos 150 dias posteriores à sanção do prefeito. Perfeito. 10h40, a gente aproveita a presença ao vivo aqui no nosso estúdio do vereador Jefferson Abel para falar sobre o projeto dele que regulamenta os trenzinhos da alegria, né, ou as carretas furacão. A matéria chegou a ser vetada pelo prefeito, mas hoje a CCJ derrubou o veto. Então agora o plenário vai dar a palavra final, se a proposta vai ou não se tornar lei. Então, é um projeto importante para a cidade, tendo em vista que essas carretas já fazem aqui a sua exploração financeira dos serviços dentro da cidade de forma irregular. Então, olhando, analisando todo o processo, inclusive quero agradecer os nobres colegas da CCJ que entenderam que esse projeto é um projeto importante para a cidade e derrubamos o veto hoje. Além de regulamentar, tendo em vista que essas carretas hoje elas trabalham de forma irregular, nós vamos fazer com que a cidade tenha mais emprego, vamos trazer mais renda para a cidade, porque essas carretas automaticamente, quando elas serão cadastradas, é natural que ela vai estar aí no cadastro da prefeitura, pagando seus impostos em dias, e também trazendo uma segurança maior para essas crianças que gostam tanto dessa carreta, né? E hoje não tem nenhum tipo de critério. Então essa lei, ela, inclusive, traz critérios de segurança, de horário, de vias que elas podem acessar, e também a questão do volume do som, que muitas vezes atrapalha, né, os lugares que essa carreta passa. Então tem todo um limite. Então esse projeto ele traz uma segurança para que quem usa essa carreta, para a população também, não venha sofrer nenhum tipo de danos. E o mais bacana, ela vai gerar emprego e renda na cidade, porque só quem vai poder fazer a exploração desse serviço são carretas que são documentadas em Goiânia. Então, e de uma forma bem mais organizada, bem mais né? organizada, exatamente. E agora, como é que está aí? O senhor acredita que vai ter apoio dos outros vereadores para essa sanção? Sem sombra de dúvida, né? Hoje na CCJ, os pares entenderam a importância, expliquei para eles olharam o projeto. Agora vai para o plenário, né? E eu sempre digo, né? O plenário é soberano. A gente vai trabalhar para que de fato passe, a cidade possa ser beneficiada com isso. Não passando, a gente vai buscar em outro momento também discutir isso novamente. Mas eu tenho certeza que os pares vão entender a importância, porque sempre a intenção de todos os vereadores, não só eu, mas beneficiar a cidade de Goiânia. Nós fomos eleitos para isso, a nossa intenção é essa. E o parlamento tem cada dia crescido, tem evoluído, né, a qualidade, os projetos, e eu me sinto muito honrado em fazer parte desse parlamento, propondo projetos como esse, que beneficia a cidade, né? E quando eu falo beneficia um todo, porque a criançada ama essa carreta, né? Ela acha bom, mas além da criançada amar, a gente vai trazer emprego para a cidade, gerar renda para a cidade de forma segura. Coisa boa. Vereador Jefferson Abel, obrigada pelo bate-papo, pela conversa conosco, eu que agradeço. Recebido aí mais Parabéns. uma vez. Bom trabalho. Obrigado. E a gente segue com mais um assunto que interessa aí aos servidores municipais. Avançou o projeto da database, a reposição da inflação sobre o salário dos trabalhadores. É por isso que a gente vai voltar ao vivo com Bruno Denis, que vai trazer pra gente qual a novidade, né, Bruno? 10h44. Mariana, a previsão é que o projeto seja votado pela Comissão do Servidor ainda na manhã de hoje. A votação deve ocorrer na sala das comissões, é lá que deve ocorrer esse debate. A previsão é de que essa reunião, a gente vê aí a sala das comissões ainda vazia, porque o movimento deve começar daqui a pouquinho, a partir das 11h20 da manhã, quando os vereadores poderão iniciar esse debate. Eles precisam respeitar o intervalo da votação da matéria ontem aqui no plenário para então começarem a reunião. Esse intervalo de 24 horas precisa ser respeitado, por isso a reunião ainda não começou e está agendada para as 11h20 da manhã na sala das comissões. Os vereadores devem decidir, devem votar a proposta do prefeito que repõe as perdas da inflação sobre o salário dos servidores no índice de 4,83% a ser pago a partir do mês de setembro. Mariana, a gente espera então que de fato essa matéria seja aprovada hoje na comissão para amanhã poder voltar para o último turno aqui no plenário. E o nosso telespectador acompanha ao vivo essa transmissão pela TV Câmara, né? Dessa reunião logo mais, então, às 11h20 da manhã ainda. Bruno trazendo aí as últimas informações sobre a database. Obrigada, Bruno. E a gente chega ao fim de mais uma edição das Notícias da Câmara. Por aqui você acompanha todas as novidades do Legislativo Municipal.
Continue de olho na nossa programação. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.